Fala aí, pessoal, tudo bem? A gente vai fazer agora evidências de auditoria. Evidências são todas as informações que o auditor vai coletando ao longo do seu trabalho, para quando chegar lá no finalzinho da auditoria, ele ter condições de emitir a sua opinião. Então, as evidências nada mais são do que as provas, né, os elementos coletados para fundamentar a opinião. Mas é claro que nós temos um conceito oficial de evidências. Dá uma olhadinha aí. Evidências de auditoria são as informações utilizadas pelo auditor para fundamentar suas conclusões. E que conclusões são essas, né? A principal conclusão é a opinião do auditor, que está lá materializada no relatório, né? As evidências incluem informações contidas nos registros contábeis, subjacentes às demonstrações contábeis, e outras informações. Esse finalzinho aqui é bem interessante. Quando a gente pensa em evidências de auditoria, naturalmente, a gente vai coletá-las a partir da contabilidade, né? Examinando ali os contratos, notas fiscais, enfim, né? Então, a maior parte das evidências vão surgir ali dentro da contabilidade, ó. Surge nos registros contábeis, mas outras informações, não necessariamente da contabilidade ou contábeis, também ajudam a corroborar as informações ou a fundamentar as informações. Então, de repente, uma notícia no jornal de economia pode fundamentar um pressuposto, né? Pode fundamentar algo que o auditor já desconfiava, ou algo que a entidade declarou, uma notícia sobre se a entidade vai parar de fabricar um produto, se vai deixar o Brasil. Tudo isso pode ser evidência. Uma denúncia que surgiu no Jornal Nacional pode fundamentar uma indicação de fraude e, portanto, desencadear outros testes de auditoria. Então, as evidências surgem não só da contabilidade, aqueles elementos típicos da auditoria, né, como nota fiscal, contrato, enfim, razão, diário, não só isso, mas também em outras informações aí de origens diversas, tá? Bom, a gente viu aí, né, então, que a evidência é tudo aquilo que o auditor vai utilizar para fundamentar a sua opinião. As evidências é como se fossem as provas coletadas, tá? E essa evidência, ela pode ter origem interna ou externa, e ela pode ter origem contábil ou não contábil, tá? De qualquer lugar poderão vir as evidências. Naturalmente, uma será mais forte que a outra, né? Uma terá uma capacidade de demonstrar maior do que a outra, uma pode ser mais confiável que a outra, não importa, mas elas podem vir de qualquer lugar. A classificação, se ela é mais forte ou mais fraca, é um outro juízo, mas quanto à origem, poderíamos ter essas evidências surgindo em qualquer lugar. Uma questãozinha, né, básica aqui, ó, conceito elementar. As informações utilizadas pelo auditor para chegar às conclusões em que se fundamenta a sua opinião é o conceito de que? É o que a gente acabou de ver, né, pessoal? É o conceito de evidência de auditoria, tá? Só para a gente ter a noção aqui que até mesmo essas questões elementares, elas podem aparecer, né? Conceito basicão aqui. Bom, nós temos duas características ou dois atributos que são fundamentais na evidência, né? A evidência precisa ser adequada ou apropriada, que é a mesma coisa, e suficiente. É preciso ser ao mesmo tempo, é preciso reunir ao mesmo tempo esses dois atributos, adequação e suficiência. A evidência que é adequada, mas não é suficiente, não serve, e a evidência que é suficiente, mas não é adequada, não serve, tá bom? Então são dois atributos que devem ser alcançados de forma simultânea. Então essa letrinha aqui, ó, tem todo o sentido. A evidência precisa ser adequada e suficiente. Então, os dois atributos precisam estar presentes ao mesmo tempo. E o que é adequação e suficiência? Bom, vamos começar com a suficiência, que é o mais fácil. Suficiência é quantidade, tá? Então, suficiência da evidência é quando ela tem quantidade adequada. Já a adequação é uma medida qualitativa, tá? Então, a adequação é uma medida qualitativa e suficiência é uma medida de quantidade. A adequação tem relação com duas situações. A confiança dessa evidência
e a sua relevância, a sua pertinência temática, né? Ela é relevante para você demonstrar aquilo, isso é uma característica de adequação, né? Então eu vou precisar reunir evidência que seja confiável e que sirva para fazer aquele exame que eu desejo, né? Portanto, relevante para aquele exame que eu desejo. E eu preciso ter, além dessa qualidade, eu preciso reunir uma quantidade adequada dessa evidência, né? E por que isso? Porque as evidências de auditoria, elas são acumulativas, né? Elas são persuasivas, elas não são provas incontestes, né? Eu sempre dou o exemplo aqui do exame de DNA. Em auditoria não existe uma prova como o exame de DNA que diz ali, ó, com 99,9% de certeza que fulano é o pai ou a mãe da criança, né? Em auditoria a gente não tem isso. Em auditoria a gente precisa acumular evidência, acumular até conseguir que essa evidência seja dita adequada e suficiente. Aí a gente pode fundamentar uma opinião. Questãozinha. O auditor deve definir e executar procedimentos de auditoria que sejam apropriados às circunstâncias, com o objetivo de obter evidência de auditoria apropriada e suficiente. A quantidade da evidência de auditoria necessária é afetada por qual avaliação? Vamos lá. A gente sabe que a nossa evidência de auditoria precisa ser adequada, adequada e suficiente ao mesmo tempo. Adequada é sinônimo para apropriada. E a gente precisa reunir também, além da qualidade, né, uma quantidade de evidência que a gente não tem uma receita de bolo dizendo a partir de que momento a quantidade está boa, né? Isso é um juízo do auditor, é um julgamento profissional e esse julgamento vai depender de certas circunstâncias, né? Se eu tenho uma conta de elevado risco, eu não vou arriscar emitir uma opinião sobre essa conta com pouquinha evidência, né? Eu vou pegar mais evidência. Então, são juízos aí bem intuitivos. Olha só. A quantidade da evidência vai ser afetada pela avaliação de quê? Da confiabilidade? Vai, sim. Tempestividade não é uma característica de evidência, enfim, é uma palavrinha que eles inventaram aqui, tá? A quantidade da evidência vai ser afetada pela avaliação da sua relevância e da sua verificabilidade. A verificabilidade também não é um atributo da evidência, tá? A sua relevância é um elemento interessante, sim. A quantidade é afetada de sua relevância, pela sua relevância e em função dos riscos de distorção. Isso aqui não está na norma, tá? A letra D. A quantidade é afetada pela qualidade e pela tempestividade. Bom, a tempestividade ela não é um atributo da evidência. E a quantidade é afetada pelos riscos de distorção e pela qualidade da evidência de auditoria, tá? Bom, a qualidade é algo que tem relação com a confiança, né? A confiança, vamos dar uma relembrada, ó. Confiança e relevância, né? Confiança e relevância. Então, se eu tenho uma conta de muito risco, possivelmente eu vou querer mais evidência. Se eu tenho qualidade da evidência boa ou ruim, né? Possivelmente isso vai afetar também a minha quantidade de evidência. Se eu tenho 10 evidências excelentes, talvez eu não precise da 11, né? da 11ª evidência. Né? Agora, se eu tenho 10 evidências mais ou menos, talvez eu precise coletar evidências até a 20ª, né? Até a 20, talvez. Né? Estou dando um exemplo numérico, fazendo um exemplo numérico aqui, só para você entender como é essa graduação. Né? Então, a quantidade é afetada pela qualidade, né? E pelo risco, pela materialidade envolvida na conta, né? Se eu tenho uma conta de saldo 1 milhão e eu tenho uma outra conta de saldo de R$1, provavelmente eu vou precisar de muita evidência aqui
e pouca evidência aqui nessa conta de R$ 1, né? Então, o risco de distorção, a materialidade envolvida acaba afetando. A letra C, ela não está citada na norma. Agora, se você começar a especular muito, né, assim, a ponto de querer fazer um recurso, você vai, e aí sob um ponto de vista doutrinário apenas, né, que a relevância, como é uma medida de qualidade, né, ou melhor, na letra C, né, a relevância aqui, como é uma medida de qualidade, e os riscos de distorção tem a ver com o risco da conta, com os graus de materialidade envolvida. Então, qualidade e risco acaba influenciando a evidência de auditoria, né? Por que o examinador não escolheu a letra C, né? Porque não está na norma, né? Ele foi nessa aqui porque está mais adequado, né? Quando eu falo aqui em qualidade da evidência, eu estou incluindo a relevância, né, e a confiança. Então, se em qualidade está incluído relevância, a letra C está parcialmente certa, né? A letra E está mais certa ainda, porque eu uso o termo qualidade, e qualidade inclui relevância e confiança, né? Na letra C nós temos apenas a relevância, tá? Então a letra E fica mais correta aí, questãozinha chatinha, né? Por conta disso. A outra forma de responder essa questão sem pestanejar seria a literalidade de norma, né? Mas aqui a gente evita ao máximo memorizar as normas pura e simplesmente. Bom, nas normas de auditoria e também na doutrina, a gente consegue fazer certas generalizações sobre a evidência de auditoria. Olha só, são bem intuitivas. Se eu tenho um item que é muito material, qual é a consequência? Quanto mais material o item, possivelmente vou precisar de mais evidência de auditoria, né? Eu não vou enfrentar uma conta que tem um saldo de 1 milhão da mesma forma que eu vou enfrentar uma conta que tem um saldo de R$ 1, né? Essa conta de 1 milhão eu tenho que me proteger muito bem com evidências, porque se eu errar, eu tô lascado, né? Não posso errar nessa conta. A conta de R$ 1 até eu posso errar, não vai afetar o meu trabalho. Então, são generalizações bem intuitivas aqui, ó. Quanto mais materialidade o item, mais evidência requerida. A efetividade das respostas da administração aos riscos. Bom, se a administração responde bem aos riscos, possivelmente menor a quantidade e qualidade de evidência requerida. Se o auditor já tem experiências em auditorias anteriores nesse mesmo cliente, ou seja, se o auditor realizou a auditoria do ano X0 e está realizando a auditoria agora no ano X1, agora no ano X1 ele está bem tranquilo, porque ele já conhece a entidade, né? E se ele já conhece a entidade, ele sabe qual é a quantidade média, né, de evidência, qual é a noção de suficiência de evidência que foi exigida antes, ele já tem essa noção, né? E por que é importante essa noção? Porque não existe quantidade definida, né, de evidência que é boa, né? Não tem norma dizendo que são 10, são 20, são 30 evidências, né? Isso é uma questão de julgamento profissional, por isso esse conhecimento anterior ajuda você a formar essa noção média aí do que é suficiente naquela auditoria, né? Bom, em relação à avaliação de risco inerente e risco de controle, se esses riscos forem elevados, o que é que vai acontecer, pessoal? Quando eu tenho um risco elevado, eu vou precisar enfrentar a situação com mais evidência de auditoria, né? Se eu tenho, se a informação que é disponibilizada para o auditor é menos confiável, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que enfrentar a situação com mais evidência. Se eu tenho suspeitas de fraude e erro, o que é que eu vou fazer? Mais quantidade de evidência também. Então veja, em situações em que o risco aumenta, né, a gente vai precisar de mais evidência, né? E esse risco pode aumentar em função da materialidade do item, um saldo grande, ou então possibilidades de erro, de distorção, de fraude, né? Tudo isso eleva a necessidade de provas mais robustas, portanto, mais evidências. A pegadinha que a gente pode encontrar aqui é que sempre as nossas generalizações aqui, elas estão falando de quantidade, mais evidência, maior risco, maior a quantidade de evidência, maior a quantidade de evidência,
e maior a quantidade de evidência. A gente está sempre falando de quantidade de evidência, né? Aqui, ó, mais evidência, aqui também a quantidade. Só que quando chega nesse item aqui, ó, a norma fala quantidade e qualidade. Então fique atento aqui, né? Porque a palavrinha qualidade não vai aparecer nos outros itens, apenas aqui, ó, na efetividade das respostas da administração aos riscos, tá? Apenas nesse item aqui. Vamos lá. Quanto maior a materialidade do objeto auditado, o risco de auditoria e o grau de sensibilidade do auditado a determinado assunto, maior será a necessidade de evidências mais robustas. Vamos lá, uma conta de saldo muito elevado, uma conta de saldo muito arriscado, né? Uma transação complexa, e uma conta muito sensível, né? À distorção. O que é que a gente vai fazer com uma conta dessa? Como é que a gente enfrenta? Com muito teste, né? Porque a gente precisa de muita evidência. Então, naturalmente, mais evidência, né? Evidências mais robustas serão necessárias aqui, logo correto. Em relação às fontes de informações externas, de acordo com a TA 500, assinale a correta. Vamos lá, essa é uma questão bem decoreba, né? Porque o examinador pegou um trechinho literal da norma aí e ele vai dizer, ele pede que nós indiquemos as fontes externas de evidência, tá? Vamos lá. Letra A. Inclui serviços de organizações governamentais, bancos centrais, bolsas de valores reconhecidas, organizações agindo como especialista da administração e especialista do auditor. Olha aqui uma fonte interna, o especialista da administração. Eu já vou tirar esse aqui. A letra B. Podem fornecer as fontes externas, podem fornecer informações sobre dados relacionados com precificação, dados macroeconômicos, como taxas de desemprego, históricas e projetadas, taxas de crescimento econômico, ou dados de censos e dados históricos de crédito, né? Então, veja aí, nós temos dados macroeconômicos, né? Preços em determinadas instituições, né? Precificação, isso que é uma fonte externa, né? Então, as informações que essas fontes externas podem fornecer de forma confiável, né? Então, IBGE, enfim, Ministério da Fazenda divulga seus relatórios, o Banco Central divulga seus relatórios, tudo isso é evidência, né, que pode corroborar aí alguma atividade da entidade, né? Correções em moeda estrangeira, inflação, tudo isso afeta títulos, afeta ativos, passivos, enfim. Então, são evidências de auditoria também de natureza com origem em informações externas. A letra C. Um indivíduo externo ou organização externa pode ser fonte de informação externa e especialista da administração ao mesmo tempo. Especialista da administração é de dentro, é interno. Ó. Letra D. A determinação sobre a adequação das informações para os usuários, levando-se em consideração a capacidade da entidade de influenciar a fonte de informação externa, a entidade não influencia, né, a fonte de informação externa, dificilmente. Letra E. É menos provável que um conjunto específico de informações seja adequado para uso por grande número de usuários e é mais provável que ele esteja sujeito à influência de qualquer usuário específico se a organização externa o disponibiliza para a vasta gama de usuários em troca de pagamento de taxa. Não faz sentido, né? Aqui um texto bem complexo, não vale a pena a gente tentar explicar isso aqui, né? Tem uma emaranhada aí de palavrinhas que às vezes parece fazer sentido, então é melhor a gente ir direto aqui, ó, naquela que é verdadeira, né? A informação externa é aquela que vem do IBGE, do Banco Central, tá? Então, ó, podem fornecer informações sobre dados relacionados com precificação, dados macroeconômicos, taxas econômicas diversas aí, né? Emprego, desemprego, crescimento, enfim, né? Censos, essas são informações externas. Vamos passar adiante. Bom, a gente já viu que o trabalho do auditor é acumular evidências que sejam adequadas
insuficientes, né? Ao mesmo tempo, adequadas e suficientes. Caso contrário, o auditor não pode emitir sua opinião. E se o auditor concluir que essas evidências que ele acumulou até então não são adequadas e suficientes, o que é que ele deve fazer? Bom, ele não pode emitir uma opinião se as evidências não são adequadas e suficientes, tá? Já guarda isso aí. Ele vai avaliar se foi ou será obtida evidência de auditoria relevante em outros procedimentos de auditoria, em razão da observação das outras regras, né? Ou seja, você não conseguiu evidência trabalhando por esse caminho A aqui, vamos ver se no caminho B surgirão as evidências que a gente precisa, tá? Então, o auditor vai avaliar se ele vai conseguir essas evidências em outro lugar. Então, veja, o auditor pediu informação à administração, a administração disse, não vou dar. Bom, então, o que é que o auditor vai fazer? Ah, vou tentar conseguir essa informação, então, com um funcionário que está ali na linha de frente, né? Um caminho alternativo. Ele pode conseguir essa informação, essa evidência que falta, em outro lugar. Uma vez que ele não conseguiu a evidência adequada e suficiente em uma fonte, ele vai buscar em outra, tá? O auditor vai estender o trabalho, pode estender o trabalho ao aplicar uma ou mais exigências das normas. Ele pode executar outros procedimentos, né, para suprir essa evidência que falta. Então, são condutas, não é necessariamente receita de bolo exaustivo, né? Qual é o princípio, né? Não conseguiu evidência aqui, vai buscar aqui, né? Esse é o princípio. Uma porta fechou, vai tentar obter evidência em outro lugar. Bom, vamos consolidar algumas informações aqui. A quantidade necessária de evidência de auditoria é afetada pela avaliação dos riscos de distorção, tá? A qualidade é um fator importante também, já que afeta a quantidade. E a opinião do auditor é sustentada por evidências de auditoria que estarão registradas lá nos papéis de trabalho, né? E a forma primária de obtenção de evidência é a partir de procedimentos de auditoria durante o curso da auditoria, né? A fonte primária geralmente é a própria contabilidade, mas não apenas, né? Como fontes secundárias, temos o meio externo e informações também que não são de natureza contábil stricto sensu, né? Também podem ser evidência de auditoria. Bom, o auditor, no processo de testagem, de obtenção de evidências, ele pode observar, e certamente vai, a relação custo-benefício, né? Isso aqui foi objeto de uma questão, olha só. O auditor trabalhará dentro de limites econômicos que estabelecem que evidência suficiente deve ser obtida em prazo razoável a um custo razoável. Dessa maneira, o auditor aplica o conceito da relação custo-benefício da informação obtida, tá? Isso aqui é uma afirmação verdadeira e a gente deve pensar assim, ó, imagine que o auditor vai desenvolver a sua auditoria, né, em testes de controle e testes substantivos, tá? Ou seja, vai testar os controles internos e testar as contas. Mas aí ele já sabe que os controles são péssimos, nenhum funciona, zero. Então ele vai avaliar o seguinte, olha, eu não vou fazer teste de controle. Eu não vou testar o controle porque eu já sei que ele não presta, né? Custo-benefício não compensa, porque eu vou gastar tempo, recurso e dinheiro testando o controle, se eu já sei que ele não presta. Eu vou gastar os meus esforços, os meus recursos, apenas aqui em teste substantivo. Então o auditor aplica, sim, né, uma relação de custo-benefício na hora de fazer os testes, na hora de desenvolver sua amostragem, na hora de coletar evidências, né? Isso faz parte aí de qualquer trabalho. Bom, a gente chegou a comentar sobre adequação, né, que significa confiança e relevância. E agora, decompondo esses dois elementos aqui, a gente vai observar o seguinte. A confiança tem a ver com a origem, com a fonte da auditoria. Por exemplo, uma fonte externa tende a ser mais confiável do que uma fonte interna. Um documento original tende a ser mais confiável do que um documento em cópia, né? Uma fotocópia. São generalizações também que a gente consegue fazer intuitivamente aí sobre confiança. Já a relevância é a pertinência temática, né? A influência na finalidade.
daquilo que eu pretendo testar, né? Ou seja, eu preciso fazer um teste adequado para coletar uma evidência adequada. Por exemplo, se eu tenho uma nota fiscal de compra, uma nota fiscal de compra é um documento confiável, né? Nota fiscal eletrônica, passou pela chancela da Cefaz, enfim, é um documento confiável. Mas se eu quero testar as vendas, essa nota fiscal de compra não me serve para nada, né? Então, apesar de ser um documento válido, né, que a gente atribui confiança, é uma nota de compra. Ele não tem pertinência com o teste que eu quero fazer, que é testar as vendas. Então, ele não serve para nada. Apesar dele ser um documento confiável, ele não é relevante, né? Porque uma nota de compra não serve para eu testar as vendas, tá? Então, isso que é confiança e relevância. Algumas generalizações aqui, intuitivas, apesar de serem intuitivas, elas estão lá na norma de auditoria 500. Olha só, evidências diretamente observáveis são mais confiáveis do que aquelas que eu observo indiretamente. Evidências resultantes de um sistema de informação bem controlado, é claro que vai ser mais confiável do que aquelas que têm origem num sistema mal controlado. Evidências de fontes externas independentes são mais confiáveis do que aquelas evidências geradas dentro da organização. Documentos são mais fortes, mais confiáveis do que informações verbais, e documentos originais são mais fortes ou mais confiáveis do que cópias. Apesar de ser conteúdo decoreba da NBCT A 500, perceba que é muito intuitivo, não precisa você decorar. Se alguém te perguntar o que é que vale mais, o documento original ou a cópia, é claro que você vai dizer que é o documento original, né? Vamos lá. Algumas ponderações aí sobre confiança. Ao decidir utilizar como evidência informação interna produzida por um especialista da entidade, o auditor tem naturalmente um risco. Qual é o risco? O risco da informação ser produzida pela própria entidade e ela pode estar querendo vender o seu peixe lá, né? Então, esse especialista da entidade que produziu a informação, você precisa ter alguma certeza, né? Até que ponto ele é bom, até que ponto ele é confiável. Então, ó, você vai avaliar a competência desse especialista, né? Suas habilidades, sua formação, a objetividade com que conduziu o trabalho. Vai tentar entender o trabalho desse especialista e avaliar a adequação do trabalho, tá? Você não vai substituir o especialista, mas você vai fazer uma avaliação objetiva. Bom, esse cara aí, que é o especialista, ele tem formação específica na área, ele tem a habilitação legal para produzir essa informação, né? São questões objetivas aí para você entender o trabalho realizado, a competência, as habilidades, a educação desse profissional. Quando o auditor utiliza informações apresentadas pela entidade, ele vai avaliar se elas são suficientemente confiáveis para os seus propósitos, e isso inclui obter evidências de auditoria sobre a exatidão e integridade dessas informações e avaliar se essas informações são precisas, detalhadas para o fim de auditoria. Se o auditor utilizar informação da entidade na sua auditoria, ele não pode transferir a responsabilidade para a entidade não, tá? Ele não pode dizer assim, olha, eu errei aqui a auditoria porque eu confiei na informação da entidade. Não, você não pode. A partir do momento que você traz essa informação da entidade, né, para o seu trabalho de auditoria, você precisa validar essa informação, porque a sua opinião vai depender dessa informação, inclusive, né? Então, você não pode transferir responsabilidade para terceiros, não. Você precisa assumir o trabalho. É por isso que você faz essa avaliação objetiva. A teoria, a doutrina, classifica aí as evidências. E aí, gostou da aula do professor Arthur Leone? Esse vídeo é um vídeo demonstrativo para que o aluno conheça primeiramente a LAC Concurso e, claro, conheça o nosso grande mestre, professor Arthur Leone, que inclusive é auditor fiscal da Receita Federal. O professor Arthur Leone é um dos melhores professores do Brasil em auditoria. E nós, aqui da LAC Concursos, nós produzimos um curso online super competitivo em videoaulas, completaço de auditoria e também
Digo para vocês e também para aquela questão de nota fiscal eletrônica, Speed e assim por diante, aqui na Lá Concurso. Esse curso nosso completaço, você assistiu apenas um pequeno pedaço da aula, em torno aí de 20% e 30% da aula, mas a aula toda nós temos o nosso módulo, nossa isolada. Tem um link aqui que você vai se matricular diretamente neste curso aqui, nessa isolada do professor Arthur Leone. Professor, quanto custa? Cara, super promoção, gravado tudo em 2022, atualizado. Isso aqui serve para a Receita Federal, isso aqui serve para qualquer concurso de auditoria, qualquer concurso de Secretaria de Fazenda também, que cobra muito, fiscal, auditor, por apenas, olha aí, R$ 95,00, é isso mesmo, R$ 95,00, você vai ter direito aí a esse curso, essa isolada completa do professor Arthur Leone. Gostou? Então clica aqui embaixo. Venha estudar conosco, venha conhecer nosso trabalho aqui na Lá Concurso, que você não vai se arrepender. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.